ler a carta de 2 Pedro. Ele diz assim: porque estou prestes a deixar esse tabernáculo. Pedro, então está falando do corpo como tabernáculo. Estou prestes a deixar esse tabernáculo. Falando do martírio que logo ele ia sofrer. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6, não sabeis vós. Ele estava ensinando a igreja de Corinto, e lá na igreja de Corinto tinha uma confusão tremenda lá. Ela era uma igreja espiritual, que tinha dons abundantes do Espírito, mas ao mesmo tempo o povo era carnal. Tinha gente lá praticando atos imorais os mais variados. Até gente que frequentava a igreja e depois procurava prostituta. E é isso que ele fala em 1 Coríntios 6. Fala, vocês não sabem que se unir o seu corpo com a prostituta, vocês estão fazendo um corpo só? Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? A primeira vez que o pastor Idecaso Takayama esteve em Uberlândia, eu era um adolescente. Ele já veio aqui 3 vezes. A última tem acho que 3 anos, mais ou menos. Agora ele é um ancião, né? A segunda vez que ele veio aqui foi eu que trouxe ele. Eu era líder do Amadulto no ano 2000, trouxe ele como um dos pregadores. Ele, José Lopes e a Andréa Fontes como cantor. E a primeira vez que ele veio, eu era um adolescente. Ele fez uma cruzada não tinha terminal de ônibus em Uberlândia, era Praça Sérgio Pacheco, o pessoal esperava lá. E ele fez uma grande cruzada. Dizem que se converteu naquela época cerca de 1.000 pessoas naquela cruzada. Juntou 4 igrejas evangélicas apoiando a cruzada, não foi só a Assembleia. E ele, no domingo de manhã, foi na sede, a sede estava mudando da Benjamin Constante para cá, para Rondon. Ela estava inacabada. E aí de manhã pediu para ele dar um estudo bíblico. Ele falou, não dou estudo bíblico, eu só prego. A Assembleia de Deus tem isso, né? Eu gosto de caracterizar as pessoas. Não, esse pastor aqui é avivalista. Esse aqui pode chamar para o Congresso, ele é avivalista. Ele vai chutar a cadeira, vai coisar, vai gritar. Não, esse aqui não, esse aqui é de estudo. Eu diga, né? Você fez na pele. Né? Aí o Takayama falou, não, então tá, vou dar uma palavra, vou tentar dar. E ele falou, primeiro, pessoal, 5:23, falou sobre o corpo para o espírito. Irmão, se ele não é de estudo, eu não sei mais quem que é. Ele deu um estudo tão extraordinário sobre esse texto que eu não esqueci, eu era adolescente. Ele falou o seguinte, ele comparou o homem, a tricotomia humana, com um ovo de galinha. Ele falou, olha, é como se fosse um ovo. A gema é o espírito. A clara é a alma. E a casca é o corpo. Olha só que simplicidade, mas prática. Aquilo gravou na minha cabeça. Olha só que interessante, né? O corpo realmente é uma casca, um invólucro. Mas lá dentro tem uma alma. Lá dentro tem um espírito. Foi muito interessante. E que depois, juntando os 3, vai dar origem a um único ser. Então você olha, estou olhando aqui, né, para o Gilmar. Eu estou vendo o Gilmar, mas ele é corpo, alma e espírito. Eu estou vendo um único ser. Mas ele é corpo, alma e espírito. Então foi bacana. O corpo é o invólucro. Essa tabernáculo. A alma é a sede das emoções. Os temperamentos. Um dos escritores evangélicos mais famosos nos últimos 50 anos, no mundo evangélico todo do mundo, é um americano. Faleceu há 10 anos atrás, em 2016,
chamado Tim LaHaye. Mas escreve assim, o nome dele é enjoado de escrever. Tim Y, eu falei que o nome é em inglês complicado. Tim LaHaye, a gente fala Tim LaHaye, mas pronuncia Tim LaHaye. O Tim LaHaye, talvez alguém já ouviu falar dele? Eu vou falar um filme aqui que todo mundo vai saber o que é. Deixados para Trás. Pois é, ele é o autor do livro, da série Deixados para Trás, depois virou filme e virou série. Mas o Tim LaHaye, antes de escrever sobre escatologia, ele ficou famoso na década de 70 e 80, escrevendo sobre comportamentos, aconselhamento para casais. Ele e a esposa dele são autores de um dos livros mais indicados, que eu indico até hoje, para casais, principalmente quem está começando a vida conjugal. Que é um livro extraordinário, escrito em 1980, mas que eu vou dizer, é difícil achar um que supera ele. Os casais, independente de quanto tempo de casado você tem, eu aconselho que leia. O ato conjugal. O ato conjugal. Isso aqui já salvou meus casamentos, sabe, esse livro. Uma vez, um casal de obreiros, um evangelista e a esposa estava numa crise. E aí minha esposa falou, você com a esposa dele, você já leu o ato conjugal? Não, nunca. Emprestou e eles leram. Melhorou. Falei, e aí? Não, nota 10 agora. Tá muito bem. O livro foi uma bênção nas nossas vidas. Então, o Tim LaHaye escrevia sobre... Eles escreveram, ele e a esposa, o ato conjugal. Depois ele escreveu o ato conjugal depois dos 40, fez isso também. Depois ela escreveu a esposa dele, a mulher transformada pelo Espírito. Mas, além de aconselhamento conjugal e escatologia, ele também foi muito famoso por escrever na área de temperamentos. E é ele o autor de um livro famoso, fino, mas quem não leu. Então, durante as minhas aulas, eu vou dar muita citação de livros também, tá? Então, um livro muito famoso dele, que não é grosso, você lê não sentado, chama Temperamentos Transformados. E depois ele escreveu um outro, aí esse é mais grosso, maravilhoso também, da editora Vida, chamado Por que Agimos Como Agimos? Não acha, né? Por que agimos como agimos? Então ele vai trabalhar na questão de temperamentos, que está aqui na alma. Ele vai dizer, ele pega um princípio lá dos gregos, ele usa a psicologia cristã, mas não usa a psicologia freudiana. Ele não usa a psicologia freudiana, de Freud. Ele usa uma linha de psicologia diferente. Ele trabalha com 4 temperamentos. Ele trabalha com 4 temperamentos. Que esses temperamentos podem ser combinados. E que ninguém tem só um temperamento. Tem um dominante e um outro que fica lá mais escondidinho, mas de vez em quando dá as caras. Então, ele vai dizer que existe um temperamento chamado sanguíneo. Existe um outro temperamento chamado colérico. Existe um terceiro temperamento chamado melancólico. E o último e quarto temperamento é esse cidadão aqui, fleumático.
Ou é o dominante. Todo mundo geralmente tem dois. Há pessoas que manifestam até 3 temperamentos. Mas geralmente um domina e o outro aparece e controla de vez em quando. Então ele diz que esse cidadão sanguíneo, ou essa cidadã sanguínea, é aquela pessoa impulsiva, falante, fala pelos cotovelos, gosta de falar mais do que ouvir, é impulsiva, emotivo, chora com facilidade também, mas ao mesmo tempo manifesta raiva explosiva também. São bons oradores, são bons vendedores. É o sanguíneo. E aí o legal é que ele cita personagens bíblicos. Ele vai procurando na Bíblia personagens que se enquadram nesses temperamentos. E ele vai dizer que... Depois eu vou falar dos personagens. Aí o segundo personagem é o colérico. Esses dois cidadãos aqui, eles são extrovertidos. Eles não têm inibição. São extrovertidos. Esses dois aqui são introvertidos. Esse colérico aqui é aquela pessoa determinada. São bons tem muito engenheiro que é colérico, administradores, né? São pessoas que, a hora que botam um objetivo na cabeça para tirar, não é brincadeira. Aconteça o que acontecer, vão embora. Difícil de acompanhar o colérico. E são críticos ácidos. O melancólico, o nome já fala. Ele é da emoção, da melancolia, da emoção do alto e baixo. São detalhistas. É aquela pessoa detalhista. Chega aqui, ixi, ali está trincado, hein? Você nem viu, mas ele viu. Nossa, mas fulana veio com a mesma sandália 3 dias seguidos. Você nem viu que sandália que ela estava, mas ela viu que ela veio com a mesma sandália. Não. Ixi, aquele lá, gente. Então, eles são detalhistas, são bons desenhistas, bons arquitetos, são bons de planejamento, né? Detalham a coisa. A maioria dos músicos é melancólica. A maioria dos músicos são melancólicos. Mas não é só músico, não. Poetas, artistas. Os artistas, na sua maioria, são melancólicos. Então, são pessoas detalhistas, levada à melancolia, né? De perfeccionistas, que são mais fechados um pouco do que os dois aqui. Esse aqui, ele é um sujeito mais passivo, mais calmo, são bons, costumam... É uma pessoa que gosta, é metódico, pessoa metódica. Fleumático é metódico. Pega-se um padrão método. Eles estão em várias profissões, né? Em professores e muita coisa. Apesar que professor qualquer um pode ser. Tem professor sanguíneo, colérico, melancólico, mas eles gostam muito de ser professor. Então, são pessoas mais passivas, mais calmas, né? Às vezes tem que dar um empurrão neles. Mas são pessoas, eles têm as vantagens. Todos esses 4 temperamentos, não tem nenhum perfeito. Todos eles têm virtudes e defeitos. Esse aqui tem virtude, mas também tem defeito. Esse aqui tem virtude, mas também tem defeito. Esse aqui também e esse aqui também. E aí que ele vai encaixar os personagens bíblicos. Então ele vai dizer que o Pedro da Bíblia era um sanguíneo típico. Jesus falava, quem diz o povo sobre... Ele já levantava. Tu és o Cristo, filho de Deus, filho. Ele estava lá. O filho do homem vai ser entregue. Não, o senhor não vai não. Estou aqui com a espada. Perto do senhor ninguém chega não. Estou aqui.
Ele era aquele camarada rápido, impulsivo, né? Emotivo. No momento, porém, que ele fez a besteira, Jesus olha para ele e ele se derrama em prantos. Falante. No dia de Pentecostes, quem é que pregou primeiro? Ele levantou. Oh! É o sanguíneo. O colérico é Paulo. Prossigo para o alvo. Paulo não estava. Quando ele marcava um alvo, não interessava se eles iam bater nele, se ele ia ser preso, se ele ia sofrer naufrágio. Quando ele falava, eu vou para Roma, ele ia para Roma. Custasse o que custasse, ele ia. E era difícil acompanhar ele. O João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, não deu conta. Na primeira viagem já desistiu. E aí na segunda o Barnabé quis trazer. Ele falou, de jeito nenhum, esse é desistente, comigo não anda. Não, Paulo, vamos dar uma chance pro rapaz, ele é novo, ele é jovem. Não tem segunda chance não. Aí se separaram. E o Paulo escolheu outra equipe e o Barnabé levou o Marcos. O Barnabé era aquele camarada conciliador. O Marcos virou missionário. O Paulo estava errado. Tempos depois, o Paulo reconhece, quando ele escreve a segunda carta de Timóteo, me traz meu filho Marcos. Olha só como mudou. Você não queria saber dele. Me traz meu filho Marcos, que me é muito útil no ministério. Mas ele é durão. O colérico é determinado. Ele é áspero, ele bateu de frente com Pedro uma vez, lá em Gálatas 2. Né? E eu resisti-lhe na face. Esse é o colérico. O melancólico, esse é Moisés. Moisés. O camarada que conseguiu planejar, desenhar o tabernáculo com todos os detalhes. Ah, mas foi Deus que revelou. Foi, mas teve a parte humana que Deus usou em Moisés. Camarada detalhista. Ele é o autor do Pentateuco. Olha o livro de Levítico. Você já viu um livro mais detalhista que Levítico? Tem gente que começa a ler a Bíblia no início do ano. Eu vou ler a Bíblia esse ano. Vai em Gênesis e está lendo. Chega em Êxodo e está animado. Aleluia! Israel saiu do Egito. Olha que chega em Levítico e para. É lei disso, lei daquilo, é cerimônia disso e daquilo. Moisés era... Ele era melancólico. Senhor, eu não aguento mais esse povo, não. Eu quero morrer. Melancolia. Não, senhor, tira a minha vida. Não, eu não dou conta mais, não. É melancólico. E o fleumático? Abraão, o pai na fé. Camarada passivo. A Sara, o Abraão, a gente não vai ter filho mesmo? Tem um caminho escravo aqui, ele vai. Vamos, não, agora manda eles embora. Ele manda. Ele é passivo. Né? Calmo, mas ao mesmo tempo, quando decide também, o fleumático surpreende. O Abraão, quando viu o sobrinho dele ser cercado e levado cativo, né, sequestrado, ele, de uma hora para outra, ele arrumou 318 homens, foi de noite, uma estratégia de guerra perfeita, ele que era calmo, foi lá numa guerra e venceu todo mundo e trouxe isso. Então, ele surpreende, o fleumático surpreende. Ele parece assim que você não vê muita coisa, dá muito crédito para ele, ele pode surpreender. O Abraão, fleumático. Quando apertado, ele mentiu. O que o escritor está querendo dizer? Que todo temperamento, não importa se você nasceu com isso, com esse, com esse, com esse. O temperamento, você nasce com ele e morre com ele. Você não muda, não. Você vai nascer e morrer com ele. Agora, se você é cristão, se você serve a Deus, se você crê na dependência do Espírito de Deus, o temperamento pode ser transformado pelo Espírito. Então, todos esses personagens da Bíblia, eles tinham muitos defeitos, mas eles permitiram Deus ir transformando eles. Cada um deles. O Pedro, lembra do Pedro, no início e depois do Pedro no final? Foi transformado. O Paulo, o Moisés, o Abraão. Todo temperamento pode ser transformado pelo Espírito. O temperamento tem virtudes e defeitos. Né?
E geralmente tem pessoas que, bom, às vezes, ele é sanguíneo, colérico, sanguíneo, melancólico, colérico e fleumático, às vezes mistura. Às vezes ele tem um lado muito assim, mas aí já é uma suaviza, é o outro temperamento que suaviza o lado, né? Na hora de casar, isso aqui importa. Geralmente, os casais não procuram a pessoa do mesmo temperamento para casar. Geralmente não. Às vezes sim, acostuma dar choque. Dois coléricos juntos, eu vou te contar, é uma guerra. Dois sanguíneos, dois fleumáticos também é tristeza. Dois melancólicos, dois detalhistas juntos é loucura. Então, geralmente, é uma pessoa que é mais expressiva com alguém que é mais caladinho de casa, né? É alguém que é mais temperamental com alguém que é mais calmo. Se for dois nervosos, é problema, né? Mas, às vezes, casa pessoas com o mesmo temperamento e vão se ajustando aqui e ali e consegue, né? É possível também. Desde que tenha renúncia, que tenha Cristo no lar, se resolve, né? Porque casamento é renúncia. Bom, então a alma, as emoções, os temperamentos estão aí, está nela, os nossos sentimentos. É por isso que os salmos, toda hora o salmista vai falar em alma. A minha alma está angustiada. A minha alma se alegrou no Senhor, no Deus da minha salvação. A minha alma tem hora que é uma exortação, ele exorta ele mesmo, no Salmo. Salmo 103. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que é em mim, bendiga o Senhor. Peraí, ele não está falando com ninguém, não. Ele está falando com ele mesmo. Ou seja, o espírito dele está exortando a alma dele. Desperta a minha alma. Já viu? Salmos é assim. É todo assim, salmo. Para quem não sabe, para quem gosta de psicologia, os Salmos é o livro mais psicológico da Bíblia. Tá? Salmos é o livro mais psicológico da Bíblia. Ele é o grande divã de Deus. Né? O nosso corpo, ele é importante. Existiam teorias na época do Novo Testamento sobre o corpo. Quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, ele está combatendo dois ensinos errados ali. Carta de Paulo aos Colossenses. Ele está combatendo heresias, ele está combatendo ensinos muito estranhos que tinha na época. Um que ele está combatendo ali, e tudo isso é relacionado ao corpo. Tudo relacionado ao corpo. Ele está combatendo um ensino ali chamado licenciosidade. Mas, ao mesmo tempo, ele também combate um outro ensino lá, bem extremista, que são os legalistas. E ele combate os dois. Os dois eram extremos. E se você viver em extremos, é perigoso. A gente não pode ser de um extremo nem de outro. Tem que procurar o centro, a moderação. A Bíblia nos chama para ser temperados com sal, moderados. E da moderação, inclusive, é um fruto do Espírito, em Gálatas 5:22.
Você ir para o extremo é perigoso. É perigoso o negócio extremo. Então, esse pessoal aqui ensinava que o corpo não prestava para nada. Que o corpo, você tinha que acabar com ele. Ou fazendo tudo quanto há que quisesse, até acabar mesmo o corpo. Não pode beber, ir para a prostituição, não sei o quê, sem acabar o corpo. É licenciosidade. Não podia. Esse aqui era o contrário, eles eram legalistas. Eles tentavam taxar tudo quanto há. Eles tentavam criar lei para tudo quanto há. Eles eram extremistas, radicais. E Paulo fala que os dois estão errados. Você não pode usar nenhum desses caminhos extremos. Então ele fala que esse pessoal aqui estava impondo leis, leis humanas, lei de homens, para aqueles membros daquela igreja lá. E alguns usando como pretexto revelações de anjos. Ele cita isso claramente em Colossenses capítulo 2, versículo de 18 a 20. Esse é bom a gente ler. Pode achar aí e ler para nós. Eu estou citando de cabeça, eu nem sei se eu estou citando certo, mas eu acho que sim. Não metendo a cabeça com todo o corpo, organizado pelas juntas e ligamentos, mas isso é você conhece Deus. Isso que eu vejo isso para os espíritos elementares que os legais é muito mandamentos, mandamentos de homens. Não prova isso, não faça aquilo. E alguns enfatuando-se com vãs revelações, falando que o anjo mandou eles falar isso. Olha, eu lembro, era jovem, estava na igreja, e aí surgiu uma onda, lá para 1986, 87, 88, nas igrejas pentecostais no Brasil, a Assembleia de Deus não escapou da chamada onda de... Existem os ventos de doutrina que passam nas igrejas, né? E é vento mesmo, é passo. Então teve um vento chamado de arrebatamentos. Ele durou de 86 até 92, 93. Era a onda dos arrebatamentos. Então chegava em festa, ficava lá uma pessoa tremendo, parecia que tinha dado um ataque epilético no chão, ela tinha sido arrebatado. Aí tinha uns lá, fui no céu. Tá? Aí teve uns que gravou uns discos, era disco, né, antes do DVD, gravou uns discão, falando lá que foi no céu, depois foi no inferno, fez um tour extraordinário. Foi no céu, depois foi no inferno. Aí chegou no céu, a irmã falou, olha, lá no céu, o anjo me mostrou uma caixinha dourada com o cabelo das irmãs, isso em 86, 87. Pode cortar o cabelo, cuidado, irmã, com shampoo tesoura, era aquela negócio. Pô, mas Deus vai me levar no céu, te mostrar uma caixinha de cabelo. Era isso, era um dos arrebatamentos. Eu fui no inferno, ali eu vi umas lagartixas, uns homens com uma lagartixa aqui. Você sabia que na Bíblia Sagrada não tem ninguém que foi levado ao inferno em arrebatamento? Você sabia disso? Que a única visão do inferno foi dada na Bíblia foi a que Jesus deu em Lucas 16, na chamada parábola do rico e do Lázaro. É a única visão do inferno, é ali, dada pelo próprio Jesus. Agora, teve pessoas que foram arrebatadas ao céu, sim. Bom, 2 foram arrebatadas e não voltou mais. Foi Enoque e Elias. E mais outros 2 foi e voltou. Eles foram em espírito só. O corpo ficou. Quem foi? Um está registrado em 2 Coríntios, capítulo 12. Quando Paulo diz assim, conheço o homem, se no corpo não sei,
Se fora do corpo, não sei. E é ele. Ele é tão humilde que ele não falou que era ele. Foi arrebatado em espírito até o terceiro céu. E ouviu coisas inefáveis, que ao homem não é lícito falar. E o outro é João, no Apocalipse, onde ele ouve uma voz, no capítulo 4, fala, sobe aqui. Aí ele viu o trono de Deus, os anjos, os 24 anciãos. Mas não foi no inferno, não, nem Paulo, foi no céu. O que acontece? Como nós estamos falando de corpo e de espírito, não tem como não entrar na cristologia, aí entra no caso de Jesus, né? Porque Jesus ele é o Deus, Filho, né, que nós estamos estudando aí na revista, e se encarnou, né? Se encarnou. E no momento da crucificação, entre a crucificação e a ressurreição, houve algo que o apóstolo Pedro diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, ele, Efésios capítulo 4, né? Efésios capítulo 4, ele fala, ele subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Primeiro, não, ele está falando, e ele morreu por nós, ressuscitou e foi às partes mais baixas da terra. E depois, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E Pedro vai dizer que ele pregou aos espíritos em prisão. O Lourenço Olson escreveu um livro um livro muito lido na Assembleia de Deus, principalmente os mais antigos. Hoje, muita gente nem conhece esse livro, mas ele era um livro e depois ele virou um mapa, chamado Plano Divino através dos séculos. Niels Lawrence Olson, mais popularmente conhecido Lourenço Olson. Então ele tinha um mapão, você vê em algumas escolas dominicais, você acha na internet, ele mostra o plano divino da salvação, né? Aí mostra lá a criação até o Apocalipse, até o final lá, o grande trono branco, Nova Jerusalém. Ele escreveu um livro também, o plano divino através do século. O Lourenço Olson defende nesse livro que Jesus, entre a morte e a ressurreição, desceu ao Hades, mas ele defende que que o Hades tinha 2 compartimentos até os dias de Jesus. O Hades ele tinha uma divisão, não ficava no céu, né? O Hades tinha uma divisão entre salvos e perdidos. Então ele fala que Jesus anunciou, pregou ali, significa anunciou a vitória aos salvos e transferiu esses salvos para o terceiro céu, onde Paulo foi arrebatado. Paulo fala que foi arrebatado ao paraíso. Mas o paraíso ficava embaixo, né? Porque Lucas 16 fala assim, que morreu um rico, morreu Lázaro. Não havia uma divisão entre eles. E acordou um rico no inferno. Abriu os olhos no inferno. Ele fala assim, abriu os olhos. E falou para pai Abraão, manda lá. E viu Lázaro no paraíso. Ele falou, manda Lázaro molhar a ponta do seu dedo, porque eu aqui estou em chamas. E ele diz, meu filho, ninguém daqui passa para lá, nem ninguém de cá passa para cá. O Lourenço Olson defende isso, foi anunciado. Mas há quem defenda que Jesus desceu no inferno mesmo. Só que aí, o que acontece? Eu já vi pessoas, pregadores, no púlpito, fazer tanto gesto, e o Napoleão Falcão mesmo, eu já vi ele pregar, né? E depois dele, muitos outros, que chegavam lá e falavam, Jesus desceu no inferno e falava para o diabo, me dá a chave, a mão me dá, aí Jesus foi lá e pegou as chaves da mão do diabo e tal, defende isso aí. O fato é que Jesus desceu ao mundo espiritual, né? Pedro é claro nisso, ele pregou os espíritos em prisão. Paulo fala que ele foi às partes mais baixas da terra. Agora, eu concordo com o Lourenço Olson que ele fez a transferência mesmo.
quando Paulo fala assim, aos Efésios, ele levou cativo o cativeiro, ele levou esse pessoal todinho aqui para o paraíso. Só que eles estão lá em espírito, eles não ressuscitaram ainda, estão aguardando. Eles estão lá, Abraão, Isaac, Jacó, está todo mundo lá. Levou, chegou, ó, vamos. Ele leva cativo. Para mim, dá bem para entender Paulo em Efésios falando isso, né? Agora, querer falar que ele pregou para esse pessoal aqui, depois esse pessoal foi salvo, aí é complicado. A Bíblia não dá margem para isso. Inferno, ele entrou no inferno e acabou. Ele não tem chance mais, né? Então, eu posso até pesquisar, mas é bem provável que seja, né? Esse lado eu nunca vi, não. Pelos mortos. Eles fazem batismo pelos mortos, algo que Paulo proibiu, né, em 1 Coríntios 15, 29. Os coríntios faziam. Ele falou, vocês estão fazendo errado aí. Há quem batize pelos mortos aí. Aí os mormons faziam. Eu posso pesquisar, te falo. Posso falar desse ponto aí, eu nunca tinha ouvido. Né? Eu já estudei sobre os mormons, mas não sobre esse detalhe. Então, foi isso, né? Os espíritos. E aí a gente tem que entrar no último ponto, que é o espírito. Mas aí é um ponto que já vai demorar um pouco. Pelo horário aqui, não vai dar tempo da gente abordar esse ponto que precisa desse jeito. Então, na próxima aula, a gente continua e vamos estar falando sobre o espírito humano. E aí a gente dá uma pinceladinha, claro que algumas coisas que ficou faltando falar hoje sobre o corpo, que ficou faltando, e alguma coisa sobre a alma também. A alma é muito interessante estudar. Só dos temperamentos vocês já viram aqui, tanto que é, né? O ser humano é complexo. É por isso que a psicologia, muita gente hoje faz curso de psicologia, não é para ser um psicólogo, sabia disso? Tem muita gente que faz psicologia hoje para se entender, para entender a família dele, ou dela, e para entender ele mesmo, ver se se entende. Só que chega lá, muitas vezes fica mais confuso. E chega lá e vai estudar Lacan, vai estudar Freud, né? Vai estudar Jung, várias linhas de pensamento. Eu fiz psicopedagogia, né? Uma das pós que eu fiz. E, claro que foi bem resumido, mas deu para ver um pouquinho. O negócio é confuso. Amém? Deus abençoe. Hã? Sim, no meio evangélico tem duas, né? Os batistas, alguns irmãos, eles são dicotômicos. Eles acreditam que o alma e o espírito é um só. É corpo e só uma outra divisão. E a gente que é tricotômico, a gente acredita que o homem é corpo, a alma é espírito. E a alma e espírito é diferente. E dá para ver a diferença no livro de Salmos. Véio. Você vê alguém falando com a alma. Não é o corpo, é o espírito. Bendiz a minha alma, desperta a minha alma. Quem é que está falando? É o próprio espírito, calma. Bem? Até a próxima aula. Obrigado, pessoal, que estão online, que estão presentes. Na próxima aula a gente continua falando sobre o homem.